Irmãos e amigos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez na TV Caminho Livre com mais um vídeo, mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer ao seu apoio, o apoio que você tem dado a este canal, seja através dos seus comentários, através das suas orações. Eu sei que tem muita gente orando por nós em todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil, para que o nosso ministério se desenvolva cada vez mais aqui na TV Caminho Livre, e isso é muito bom. A gente agradece demais o seu apoio, o seu suporte. Eu gostaria de mencionar hoje, eu tenho recebido muitos e-mails, mas eu gostaria de mencionar dois em especial aqui, antes de começar os nossos estudos. Um e-mail do Salvador de Oliveira Sanji, ou Sanjay, lá de Angola. Ele é um jovem de 20 anos, cristão, e que se reúne ali na comunidade onde ele mora com algumas pessoas. Ele gostaria de receber alguns livros da teologia reformada. Eu indiquei dois ao Salvador. Ele não tem como adquirir estes livros, ele não tem como comprar. E eu, infelizmente, não tenho como fazer essa doação. Os livros que eu tenho aqui são livros para estudo, pesquisa. Eu não posso dispor dos meus livros, não é? Senão eu ficarei sem objeto de estudo, sem condições de estudo, não é? Então, o que eu posso fazer? Eu disse ao Salvador o seguinte: Salvador, eu vou levar o seu caso ao conhecimento dos irmãos que assistem, que acompanham a TV Caminho Livre. E eu vou buscar dois doadores. Dois. Cada um vai doar um livro para o Salvador lá de Angola, tá? E quais são esses dois livros? O primeiro é este aqui. Do céu Cristo veio buscá-la. É um livro maravilhoso da editora Fiel, que vai mostrar com farta citação da Bíblia como é que a salvação se desenvolve na nossa vida. Quem efetivamente Deus veio salvar em Cristo Jesus. Eu digo efetivamente porque existe aí uma teoria que diz que a salvação não foi efetivada na cruz. O que houve na cruz foi uma possibilidade. Deus, através de Cristo, ao morrer na cruz, abriu uma possibilidade de salvação para a humanidade. Ou seja, o termo salvabilidade vem desta possibilidade que se abre com a morte de Cristo na cruz. A Igreja Adventista sustenta isso. A salvabilidade. Deus não salvou efetivamente ninguém com a morte na cruz. Ele possibilitou que muitas pessoas possam ser salvas. E isto é verdade? É isto que a Bíblia afirma? É claro que não. Este livro vai, evidentemente, nortear este estudo com relação a este tema e mostrar, evidentemente, como eu disse, com farta citação da Palavra de Deus, que esta questão da salvabilidade não existe, ela não é bíblica, ela é antibíblica, ela é anticristo, ela é anti-evangélica, ela é anti-graça, anti-tudo que pertence a Deus. Então, este é o primeiro livro que eu quero, este é um dos livros que eu quero enviar para o Salvador em Angola. Este livro deve estar custando aí por volta de R$100, ele é da editora Fiel. Então veja, eu quero dois doadores, eu preciso de dois doadores para comprar este livro e enviá-lo para o Salvador lá em Angola. O que eu propus para o Salvador? Eu pedi para ele me enviar o seu endereço de Angola, lá de Angola, para que ele possa receber os livros, certo? Então veja, eu quero duas pessoas que puderem fazer este bem, né, esta bênção ao Salvador lá de Angola, que vocês possam se manifestar. Escrevam para mim. Eu só quero só duas pessoas, tá? Para doar cada uma um livro. Um deles é este e o outro é este aqui, que eu quero que o Salvador estude. O ser de Deus e suas obras, a providência e sua realização histórica.
Este livro aqui é um dos livros mais maravilhosos que eu já li em toda a minha vida, porque ele é mais um estudo bíblico do que um livro. Este livro, ele é maravilhoso e chocante ao mesmo tempo, porque ele nos revela coisas maravilhosas a respeito da vontade de Deus. Coisas maravilhosas a respeito de uma doutrina chamada providência divina. Ao meu modesto modo de ver, a providência divina é a doutrina mais ampla e complexa, além de ser, evidentemente, profunda da Bíblia. Este livro fala então sobre a providência divina. E este aqui fala sobre a efetividade da morte de Cristo, em salvar de fato e de verdade a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos. Então, são esses dois livros que eu quero. Esse livro aqui também deve custar por volta de R$100. Volta de R$100, tá? Esse também. Então, eu quero 2 pessoas, cada uma vai doar um livro, tá bom? Se você que está me assistindo agora, sentir o desejo no seu coração de fazer, de transmitir esta bênção para o Salvador lá de Angola, um jovem de apenas 20 anos, ele quer ser instruído na teologia reformada, ele está cansado de arminianismo, ele não consegue mais lidar com a teoria, a teoria evangélica do arminianismo, a teologia orientada pelo arminianismo, porque assim como todos nós que hoje somos reformados, o jovem Salvador chegou à conclusão de que o arminianismo não bate, ele não fecha. Não fecha. Então ele quer se aprofundar na teologia reformada, tá certo? 2 pessoas então irão me escrever aqui para o e-mail tvcaminholivre@gmail.com, tá certo? Assim que, olha só, assim que o Salvador me passar o endereço, eu passarei o endereço dele para as 2 pessoas que se prontificarem a fazer essa doação aqui na TV Caminho Livre. Vou passar o endereço do Salvador para essas 2 pessoas, e essas 2 pessoas se encarregarão, cada uma delas, de enviar um livro, né? Um desses 2 livros que eu indiquei, ou os 2 livros, né? Cada um envia um, lá para o Salvador em Angola, ok? É deste modo que eu quero resolver esta situação. Infelizmente hoje eu não tenho condição financeira de fazer essa doação para o Salvador. Se eu tivesse, ou até mesmo se eu tivesse 2 volumes aqui, né, de cada um desses livros, eu sem dúvida nenhuma, eu faço isso sempre que posso. Eu dou de presente para os meus amigos, para os meus irmãos, porque eu quero que eles também conheçam as boas novas deste Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus, ok? Combinado. O outro e-mail ao qual eu gostaria de fazer menção me foi enviado por um ex-adventista. O nome dele é Hélio. O irmão Hélio permaneceu na igreja adventista por 30 longos anos, portanto 4 anos a mais do que eu. O irmão Hélio me escreveu um e-mail muito educado. Ele, a julgar pelo modo como ele escreveu o texto, ele é uma pessoa culta, educada e muito bem articulada. Foi muito gentil comigo, me questionou a respeito de algumas doutrinas que eu creio ou não creio, ele quer saber no que eu não creio mais. Ele também quer saber se eu creio na inspiração de Ellen White. Eu já de antemão, já te digo, irmão Hélio, que eu não creio na inspiração de Ellen White. Tá? Não creio. Já tem muito tempo que eu não creio na inspiração de Ellen White. Desde os anos 90, mais precisamente ali em meados da década de 90, 95, 96 por ali, que eu já não creio mais na inspiração de Ellen White. Então desde essa época que Ellen White deixou de ser profetisa, né? Isso para mim, certo? E eu não fiz isso à toa ou aleatoriamente, não, foi com base em estudos, foi com base em pesquisas, li muitas coisas a respeito do ministério de Ellen White que a igreja não revela, né, e que no entanto fazem parte lá do White State, que é o departamento da igreja que cuida dos escritos de Ellen White. Então foi baseado em muito estudo e pesquisa que eu deixei de crer na inspiração de Ellen White, viu, irmão Hélio? O irmão Hélio, no entanto, ele faz uma afirmação. Eu respondi a ele com um e-mail bem sucinto, bem sintético, porque ele me faz a seguinte afirmação. Não exatamente com essas palavras. Olha, eu estou percebendo que você se tornou determinista calvinista.
né? Você não acha que isso é contraditório com a justificação pela fé? É mais ou menos isso que o irmão Hélio me questionou no seu e-mail. Irmão Hélio, eu quero aproveitar o seu e-mail para discutir mais alguns aspectos desta questão aqui na TV Caminho Livre. Porque esta é uma questão que vira e mexe, eu tenho citado, eu tenho comentado, eu tenho feito algumas análises, algumas avaliações. Eu gravei, se eu não me engano, 4 vídeos aqui falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas veja, o assunto é tão profundo, tão complexo, tão cheio de dificuldades, que não será através de 4 vídeos que nós esgotaremos esse assunto. O que nós fazemos é tão somente arranhar a superfície deste assunto profundo e complexo. Não é? Soberania de Deus, liberdade humana, determinismo calvinista. Vamos à expressão. Eu, inclusive, escrevi um e-mail ao irmão Hélio, pedindo a ele para que ele definisse para mim, né? Que ele fizesse lá uma definição fundamentada na palavra de Deus a respeito daquilo que ele entende ser determinismo calvinista, tá? Mas então, irmão Hélio, aproveitando a oportunidade aqui me concedida pelo Senhor, ao afirmar que eu sou determinista, eu me tornei determinista calvinista, eu quero com toda a educação, né, com muita tranquilidade no meu coração, afirmar a você, irmão Hélio, que eu não me tornei determinista. Eu posso ser calvinista, não porque eu siga Calvino em tudo, né? Eu sou calvinista muito mais pela questão da graça, do evangelho, da salvação, da justificação pela fé, né? Neste aspecto aí, eu sou calvinista, não tenho nenhum medo de dizer isso. E antes eu tinha um preconceito enorme quanto ao calvinismo. Eu tinha um preconceito enorme, eu tinha um verdadeiro horror ao calvinismo. Mas por que eu tinha horror? Porque eu não conhecia. Não quero dizer com isso que todo mundo que passa a conhecer a teoria, a orientação calvinista de evangelho vá se converter ao calvinismo. Não quero dizer isso também. Tem muita gente que lê, que estuda e que prefere continuar sendo arminiano. Problema de quem quer agir assim e quem quer se posicionar dessa forma. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero dizer para o irmão Hélio o seguinte: irmão Hélio, antes que o senhor me responda, porque até agora, hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, até agora o senhor não me respondeu, mas então é o seguinte, vamos lá. Determinismo calvinista. Por que eu não sou determinista? Porque se eu disser que eu sou determinista, muito provavelmente eu terei que admitir que eu também sou fatalista. Porque, evidentemente, eu não quero lançar mão aqui dos termos, das expressões técnicas, filosóficas, científicas, né, de matérias e de pensadores, filósofos, cientistas que trataram desta questão. Esta é uma questão que já vem sendo debatida há séculos, né? Há séculos. É uma questão que gera muitos debates, alguns acalorados, gera muita controvérsia, gera muita incompreensão também. Mas eu vou tentar aqui esclarecer, grosso modo, o que eu entendo ser o determinismo e por que eu não sou determinista, irmão Hélio. Evidentemente, eu quero fazer uso aqui de algumas citações de alguns filósofos e, evidentemente, quero fazer aqui alguns arrazoados para que a gente possa chegar a um bom termo, tá? No final deste vídeo, tá? Olha, grosso modo, o que eu entendo ser o determinismo que, consequentemente, tem que desembocar num fatalismo. Ah, Deus já predeterminou tudo, então vamos cruzar os braços, porque o que Deus predeterminou vai acontecer, pronto, acabou, e seja lá o que Deus quiser. Determinismo, fatalismo,
A grosso modo, é isso aí. O determinismo fatalista vai trabalhar com a ideia de que Deus predeterminou todas as coisas, inclusive as ações humanas, no sentido de alcançar um fim desejado, e que, portanto, há duas implicações imediatas de se afirmar tal coisa. Deus predeterminou todas as coisas, todos os seres humanos, as suas ações foram predeterminadas, tudo isso com o sentido de alcançar um fim desejado por Deus, e que, portanto, há duas implicações disso. Se Deus predeterminou todas as coisas, inclusive as ações humanas, há duas implicações que se obtém, que se extrai deste entendimento do determinismo fatalista. Qual é a primeira implicação? A primeira implicação, e ela é gravíssima, é que Deus, portanto, se é assim mesmo, Deus, portanto, é sim o autor do mal. Se Deus predeterminou todas as coisas, inclusive as ações humanas, é sinal de que o homem não tem liberdade, não tem o suposto livre-arbítrio. Então, logo, Deus tem que ser responsabilizado pelo mal que existe no mundo, não é verdade? Deus é o autor do mal. Se eu sou um determinista fatalista, se eu penso assim, eu tenho que, obviamente, chegar a esta conclusão de que Deus é o autor do mal. É isso que a Bíblia afirma, que Deus é o autor do mal? Claro que não. Que Deus não é o autor do mal. Outra implicação que obrigatoriamente eu devo abstrair do determinismo fatalismo é de que o ser humano não é livre. Portanto, ele não possui, segundo a ótica arminiana, eu estou analisando aqui segundo a ótica arminiana, ele não possui o livre-arbítrio. Não é? Então, o determinismo fatalismo, consequentemente, irá anular o livre-arbítrio humano. São posições contraditórias, autoexcludentes, uma exclui outra. Onde há determinismo fatalismo, não há livre-arbítrio. Então, grosso modo, o que eu entendo, depois de muitos e muitos anos de estudo e pesquisas nessa área, o que eu entendo ser o determinismo fatalista é isso. Eu repito, isso que eu acabei de transmitir agora é uma ideia, é uma opinião, é uma ideia concebida e expressa de forma muito simples, muito clara, sem complicação. Se eu sou determinista fatalista, se eu creio nisso, no determinismo fatalista, eu tenho que admitir que Deus é o autor do mal e que, portanto, o ser humano não possui o livre-arbítrio. Este é um lado dessa questão. Qual seria o outro lado dessa questão? Eu falei de determinismo fatalista. Se esta não é a questão, qual seria a questão? Admitir, portanto, o contrário do determinismo fatalista, segundo o pensamento filosófico, sustentado por muitos filósofos e cientistas? Ou seja, qual seria o contrário do determinismo fatalista? O indeterminismo. Se o determinismo fatalista não pode ser provado na palavra de Deus, chancelado, fundamentado, o indeterminismo pode ser. Se o determinismo é contrário à palavra de Deus, o indeterminismo receberá a chancela de Deus? Será? Olha, eu tomei a liberdade de citar aqui um trecho do verbete indeterminismo, de acordo com o dicionário filosófico, o dicionário de filosofia, esse dicionário aqui, ó, dicionário do Nicola Abaignano. Eu tomei a liberdade de sublinhar aqui um trecho da acepção que ele faz com relação ao indeterminismo. Diz aqui: indeterminismo
termo introduzido na linguagem filosófica na segunda metade do século XVIII para designar a doutrina que nega o determinismo dos motivos, ou seja, a determinação da vontade humana por parte dos motivos. Leibniz, é um filósofo alemão, né? Leibniz dizia: quando se afirma que um acontecimento livre não pode ser previsto, confunde-se liberdade com indeterminação, ou com indiferença plena ou de equilíbrio. E quando se quer dizer que a falta de liberdade impediria que o homem fosse culpado, faz-se referência a uma liberdade destituída de necessidade e de coação, e não de determinação ou certeza. Muito complexo, né? Mas não é difícil da gente entender, não. Eu elaborei aqui, essa tarde, eu fiquei debruçado sobre esse tema, já estou debruçado sobre ele já uns 2 ou 3 dias, e esta tarde eu fiquei rascunhando alguns raciocínios, algumas deduções, com base nesta acepção de indeterminismo, com base nisso que Leibniz falou, né, com relação ao indeterminismo. Bom, vamos tentar entender essa questão aqui, segundo a ótica de Leibniz. Se um acontecimento livre não pode ser previsto, é porque, segundo Leibniz, é porque confunde-se liberdade com indeterminação. Indeterminação, ou seja, você quando diz que um acontecimento livre não pode ser previsto, ninguém pode prever um acontecimento livre. Se você afirma isso, segundo Leibniz, é porque você está confundindo liberdade com indeterminação. A liberdade não é destituída de determinação e certeza. Liberdade, segundo Leibniz, não é destituída de determinação e certeza. Logo, indeterminação, que é um termo procedente do indeterminismo, indeterminação e indiferença plena não é o mesmo que liberdade. Na verdadeira liberdade, há determinação, há certeza. É isso que vai dizer o filósofo Leibniz. Na liberdade, na verdadeira liberdade, há determinação, há certeza. E eu estava raciocinando sobre isso aqui. Eu fiz aqui uma elucubração. Eu estou em Goiânia, quero ir ao Rio de Janeiro. Eu sou livre para ir ao Rio de Janeiro. E eu então me autodetermino a seguir ao Rio de Janeiro, a ir ao Rio de Janeiro. A menos que nada aconteça no meio do caminho que me impeça de chegar lá. Se eu me autodetermino a ir ao Rio de Janeiro, eu vou, evidentemente, me apossar dos meios que me farão chegar ao Rio de Janeiro, inclusive tomando a estrada, se for o caso de ir via terrestre, tomar a estrada certa que me leve até ao Rio de Janeiro. Então veja, eu tenho uma liberdade para ir ao Rio de Janeiro e me autodeterminei a ir ao Rio de Janeiro. Consequentemente, se nada acontecer no meio do caminho, eu chegarei ao Rio de Janeiro. A liberdade, a minha liberdade, não exclui e não excluiu a autodeterminação, a certeza de que eu vou para o Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos isso, veja bem,
Eu estou usando um exemplo muito simples, simplório, para que você entenda, porque essa questão é muito complexa, tem muitos detalhes complexos, né? E a gente não pode ficar viajando aqui na maionese, não. A gente tem que delinear aquilo que é possível ser assimilado rápido, para que a gente entenda algumas coisas. Então veja, segundo Leibniz, a liberdade verdadeira ela não é destituída de determinação e de certeza. Portanto, dizer que o indeterminismo, ele está vinculado à liberdade humana, isso não bate. E por que não bate? Isso que eu vou mostrar para vocês agora é muito interessante. Muitíssimo interessante o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tomei a liberdade também de pegar o dicionário aqui, nosso dicionário da língua portuguesa, Wise, e analisar qual é a acepção de livre-arbítrio segundo o dicionário Wise. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu tirei uma foto, mas eu tirei foto de tanta coisa aqui agora, mas eu vou achar isso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Melhor eu ler, né? Melhor eu ler aqui. Vamos ao dicionário Wise, dicionário da língua portuguesa. Saber o que é livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, segundo a nossa língua? Está aqui. Achei. Preste bem atenção nisso que eu vou ler para você. Olha só a acepção de livre-arbítrio, segundo o dicionário Wise. Possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade. Veja, possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Olha só. Então quer dizer que o meu livre-arbítrio só existe se eu decidir por algo, escolher algo, mas, veja, sem nenhum condicionamento, sem nenhum motivo ou causa determinante. É só minha vontade. Não existe nenhum fator condicionante. Não existe nenhum motivo externo. Não existe o que também? Não existe aqui. Olha como isso é interessante. Causa determinante. Meu Deus do céu! Quando é que alguém decide? Quando é que alguém faz uma escolha sem um condicionamento, sem um motivo ou sem uma causa determinante? Me digam, quando é que um ser humano toma uma decisão, faz uma escolha, sem levar em consideração uma condição, um motivo ou uma causa determinante? Quando é que isso acontece? Eu tenho 54 anos de vida e até hoje nunca na minha vida eu observei alguém fazer uma escolha, tomar uma decisão com base, veja só, aliás, não é com base, é sem base, sem um fator condicional, sem um motivo ou sem uma causa determinante. As únicas pessoas que assim agem, e veja bem, eu não sou médico, não sou psiquiatra, nem psicólogo, não quero entrar nesse mérito, mas eu creio que as únicas pessoas que assim agem, tomando decisões e escolhendo sem condicionamento, sem motivo e sem causa determinante, é que tipo de gente? Que categoria de gente faz isso? Não são os loucos? Não são os retardados? Não são os doentes mentais?
Pelo que eu saiba, sim. Não quero entrar nesse mérito. Só quero mostrar para vocês como essa questão de livre-arbítrio é irrazoável. Não é só do ponto de vista bíblico, não. É do ponto de vista das ciências humanas. Inclusive da nossa língua. Então veja, vamos voltar à questão aqui do determinismo. Eu quero ler alguns textos bíblicos para poder analisar isso melhor. A Bíblia não chancela o determinismo fatalista. Ah, Deus predeterminou, predestinou, então tudo vai acontecer. Cruzemos os braços, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como diz Paulo lá em Coríntios. Vai acontecer. Logo, Deus é o responsável pelo mal, Ele é o autor do mal, e o homem, evidentemente, não possui livre-arbítrio. Livre-arbítrio, realmente, a gente está vendo aqui que o homem racional realmente não possui livre-arbítrio, né? Mas o homem não possui liberdade. A Bíblia chancela essa questão de Deus ser o autor do mal. Gente, nós conhecemos, eu pelo menos, há tempos atrás, estudando a palavra de Deus, eu tomei conhecimento daquela ideia do filósofo alemão Leibniz, que ele intitulou de teodiceia, ou seja, ele procurou justificar a existência de Deus com a existência do próprio mal, a liberdade humana, enfim. É um assunto muito complexo, eu não quero adentrar esse assunto aqui não. Não quero adentrar nesse assunto não. Mas o fato é que a teodiceia procura justificar a existência de Deus com a existência do mal. Porque para muita gente, Deus não pode existir justamente por conta da existência do mal. Ou pelo menos, se Deus é bom, Deus é amor e justo, alguma coisa está acontecendo de errado porque existe muito mal no mundo. Pessoas boas sofrem, crentes sofrem, criancinhas inocentes sofrem, sentem dor, passam por adversidades. Todos nós passamos. Será que o mal seria um motivo para que nós deixássemos de crer em Deus? Nós podemos confiar em Deus? Onde é que estava Deus quando as torres gêmeas foram derrubadas pelos terroristas islâmicos? Onde é que estava Deus quando aquele tsunami varreu ali parte do Nordeste, se não me engano? Ou Sudeste? Asiático, matando mais de 200 mil pessoas e provocando um caos ali naquela região. Onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Onde é que estava Deus quando uma bomba explodiu dentro de um ônibus no centro de Londres, matando muitas pessoas? Onde é que estava Deus quando uma bomba explodiu dentro do metrô de Madrid, matando muitas pessoas? Onde é que estava Deus no terremoto que destruiu boa parte de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906? Onde é que estava Deus quando um terremoto gigantesco destruiu quase que Lisboa inteira em 1755, se não me engano? Enfim, e outras tragédias mais, nós poderíamos citar aqui tragédia em cima de tragédia atrás de tragédia, e fazermos a pergunta, onde é que estava Deus? Esse Deus no qual nós cristãos cremos, existe mesmo, Ele é bom mesmo, Ele é justo mesmo, Ele é poderoso mesmo? Porque alguns proponentes da teodiceia, eu vou mostrar para vocês o que eles estavam propondo aqui. Não proponentes da teodiceia, mas pessoas que estavam discutindo a teodiceia segundo a visão de Leibniz, do filósofo alemão. Quero ler um texto da Bíblia. Abra aí a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia agora. Em Efésios capítulo 1. E o verso que nós vamos ler é o 11. Presta atenção no verso 11 de Efésios 1. Diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O texto bíblico está nos afirmando aqui, especificamente com relação. É bom que se diga isso. Esse texto aqui está tratando da questão da nossa predestinação. Nossa quem? A predestinação dos eleitos, do povo de Deus, da sua igreja, do seu povo. Este texto está tratando da predestinação neste âmbito, tá? Mas o texto vai além nos seus sentidos e implicações, porque o texto diz assim:
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tem um outro texto que eu quero que você leia, está em Salmo 115, abre aí, Salmo 115, verso 3. Diz assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Interessante isso aqui, não é? Agora abre em Lamentações. Lamentações, logo depois do livro de Jeremias, antes de Ezequiel, capítulo 3, verso 38. Escute isso aqui. Lamentações, capítulo 3, verso 38. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Veja. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Eu disse que esse é um assunto complexo, profundo, controverso, polêmico. Um assunto que tem sido debatido ao longo de eras e eras e eras. Por filósofos, cientistas, teólogos, filhos de Deus, ateus, céticos, enfim, tudo quanto é categoria de gente. Eu estou mostrando alguns textos para vocês para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Veja, a Bíblia não dá suporte à ideia do determinismo fatalista. De que se Deus pré-determinou todas as coisas para alcançar um determinado fim, isso evidentemente irá acontecer, então vamos cruzar os braços, já que tudo está determinado mesmo, vamos esperar o fim chegar. Se for desgraça que está destinado à minha pessoa, se for dor e sofrimento, eu tenho que me resignar e tenho que aceitar isso. É o fatalismo. A Bíblia não dá suporte para isso, para que a gente admita isso. Não deste modo. Agora, a Bíblia também não dá suporte para a ideia de que tudo está indeterminado justamente por conta do quê? De um pressuposto da teologia arminiana, da teologia pelagiana, da teologia arminiana wesleyana, e nesse aspecto a teologia católica está aí inclusa, no pressuposto do livre-arbítrio. Quando a Bíblia em nenhum lugar chancela o livre-arbítrio. O que há são interpretações, o que há é uma hermenêutica equivocada a esse respeito. Vamos analisar, vamos arrazoar isso. Vamos arrazoar isso. Vamos raciocinar aqui, tendo como base o prisma da suposta existência do livre-arbítrio. Vamos analisar isso aqui? Olha, vamos lá. Porque o arminiano, a teologia arminiana, vai dizer o seguinte, olha, o Deus Todo-Poderoso, soberano, Senhor dos céus e da terra, o nosso Criador, Ele é detentor de todo poder, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. A teologia arminiana reconhece isso. Que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ela não deixa de reconhecer estes atributos incomunicáveis do nosso Deus. Só que tem um detalhe. A teologia arminiana vai admitir também a existência desse pressuposto chamado livre-arbítrio. E que, veja só, o que é mais interessante e chocante, esse Deus Todo-Poderoso, ele se vê limitado, impedido de agir diante do quê? Do pressuposto chamado livre-arbítrio humano. Deus age, Deus propugna, Deus propõe, Deus faz, Deus ordena. Mas, porém, contudo,
quando a ação de Deus, a vontade de Deus, o propósito santo de Deus se esbarra, alcança o livre-arbítrio humano, ele não transcende, ele não o violenta. Deus respeita o livre-arbítrio humano. É isso, em linhas gerais, o que preconiza a teologia arminiana. Então vamos analisar com base nesse pressuposto? Vamos analisar as implicações disso? Então analisemos. Presta atenção nisso que eu vou mostrar para você agora. Mostrar não, falar para você agora. Se, levando em consideração essa ideia arminiana, se Deus não pretende eliminar o livre-arbítrio, qual é a garantia de que o livre-arbítrio humano não produzirá o mal novamente? Qual é a garantia? Porque o arminiano vai dizer, não, livre-arbítrio é algo santo, sagrado. Foi o próprio Deus que criou e nos deu. Então isto é sagrado, isto não pode ser violado. Nem Deus violenta o livre-arbítrio humano. Por que não estou falando isso aqui, irmãos? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Olha, se Deus não pretende eliminar o livre-arbítrio, se é que ele existe, né? Qual é a garantia de que o livre-arbítrio humano não produzirá o mal novamente? Porque, veja, foi através, isso vai assumir a teologia arminiana, foi através do livre-arbítrio humano que o mal surgiu. O mal pode ser, para a teologia arminiana, facilmente explicado com base no quê? No livre-arbítrio humano. Ou seja, o livre-arbítrio humano vai excusar Deus, vai justificar Deus. Deus realmente não tem nada a ver com o mal, porque quem é o responsável pelo mal é o livre-arbítrio humano. É óbvio que esse entendimento, essa ideia, tem elementos de verdade nela. Porque senão ela não seria aceita. Há elementos de verdade, há aspectos de verdade nesta ideia, neste raciocínio arminiano. Há elementos, mas ele todo não se sustenta. Então eu faço essa pergunta, já que o livre-arbítrio, uma coisa boa, santa e sagrada, com a qual Deus nos dotou, serviu para produzir também o mal na terra, e isso o arminiano não vai deixar de admitir, não pode. Porque toda a desgraceira que existe nesta terra é produto do livre-arbítrio humano. Vai admitir o arminiano. Então, ok. Suponhamos que isto seja verdade, então vamos partir dessa premissa então. Se Deus não pretende eliminar o livre-arbítrio, que é essencialmente uma coisa boa, mas que produziu, por outro lado, toda a desgraça humana, todo o mal na existência humana, qual é a garantia mesmo de que o livre-arbítrio humano não produzirá o mal novamente? Depois de Deus fazer o quê? Redimir por completo, restaurar a raça humana e a nossa casa, a nossa ambiência, a terra. Qual é a garantia que o arminiano pode dar, pode oferecer para a humanidade, se Deus não vai eliminar o livre-arbítrio? Qual? Deus não vai eliminar e Deus não pode violentar. Deus não pode fazer nada contra o livre-arbítrio humano. Não é isso que vai admitir o arminiano? Qual é a garantia? De que o mal não se levantará novamente, já que tudo está nas mãos, como Deus mesmo planejou, do ser humano. O arminiano, ele não tem como dar uma resposta plausível, bíblica, para esta pergunta que eu estou fazendo aqui agora. Se Deus deixa tudo por conta do livre-arbítrio humano, não há nenhuma garantia de que o mal não se levantará pela segunda vez, ou de novo, ou novamente, porque pelos pressupostos arminianos, Deus foi que nos dotou com esta faculdade, com este dom, com seja lá o que significa isso, livre-arbítrio. Portanto, ele não vai violentar aquilo com o qual ele mesmo nos dotou e que é santo e sagrado. Então, se ele não pode violentar,
Tudo vai depender do quê? Das vontades dos seres humanos, da vontade do ser humano, da vontade livre do ser humano. Hã? Qual é a garantia de que o ser humano não se rebelará de novo? Não levantará o mal de novo sobre a terra? Hã? Nenhuma. Não há como garantia. Não há. Prossigamos no nosso arrazoado. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você aqui agora também. Se o propósito maior de Deus é a preservação do livre-arbítrio humano, então será forçoso afirmar que a vontade humana deve prevalecer sobre a vontade de Deus. Isto aqui também não há como refutar. Porque o arminiano vai dizer, olha, o propósito maior, Deus tem propósitos. A Bíblia fala deles. Mas o propósito maior de Deus é a preservação do livre-arbítrio humano. Então veja, se realmente for assim, forçoso será a admitir ou afirmar que a vontade humana deve prevalecer sobre a vontade de Deus, ora bolas. Eu tenho que chegar a esta conclusão. Ela é lógica, ela é óbvia, por sinal. Agora, se o plano de Deus, olha, continuando, se o plano de Deus é submeter sua vontade santa à vontade humana, segue-se que Deus está impedido por Ele mesmo de pré-ordenar ou predestinar qualquer coisa ou quem quer que seja. Ora bolas, o raciocínio lógico que nós estamos desenvolvendo aqui, ele vai desembocando nessas conclusões lógicas e óbvias. Se o plano de Deus é submeter sua vontade santa à vontade humana, segue-se que Deus está impedido por Ele mesmo, né, de pré-ordenar ou predestinar qualquer coisa ou quem quer que seja. Deus não pode predestinar, Deus não pode pré-ordenar, já que foi Ele mesmo que determinou que o livre-arbítrio humano é que deve prevalecer. Não é verdade isso? Não é óbvio? Não é lógico esta conclusão? É claro que é. Se Deus, olha só, se Deus nada preordena ou predestina, como eu já ouvi muito aqui na TV Caminhão Livre e fora também, de Adventista do Sétimo Dia, que é com quem eu lido mais. Já ouvi da boca de adventistas que tem mestrado e doutorado. Se Deus nada preordena ou predestina, se for assim mesmo, como os arminianos admitem e afirmam, Deus não preordena, Deus não predestina nada. Se assim for, necessário será admitir também que nossa realidade é produto, olha só, de uma conjunção de fatores contingentes envolvendo tempo, matéria, acaso e o famigerado livre-arbítrio humano. Ora bolas, esta é outra conclusão lógica. A nossa realidade, então, já que Deus não pode intervir de modo algum no livre-arbítrio humano, óbvio que a nossa realidade aqui é produto de uma conjunção de fatores contingentes, envolvendo o quê? Tempo, matéria, acaso e livre-arbítrio. Ou seja, a incerteza impera. E o Heisenberg vai estar com toda a razão. A incerteza impera. Que certeza você pode ter, meu irmão, meu amigo, crente, que afirma a existência do livre-arbítrio? Diante de um Deus soberano, de um Deus que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Abram comigo
Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, olha só, veja isso aqui de Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos aqueles que amam a Deus, veja só como isso é interessante, todos aqueles que amam a Deus, não amam a Deus por conta do seu livre-arbítrio. Amam a Deus porque Deus, através do Espírito Santo, que eu creio ser Deus também, a terceira pessoa da Trindade Santa, através do Espírito Santo, este mesmo Deus nos dá condições de crer nele mesmo, através da fé, de um princípio chamado fé, um dom. Fé é um dom. Porque eu não posso amar Deus primeiro, se Deus primeiro não me amar. Então veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se o propósito de Deus me alcançar através do seu chamado, que é santo, eu passarei a amar a Deus, como resposta ao amor de Deus por mim. E todas as coisas a partir de então concorrerão, contribuirão, convergirão para o meu bem. Não porque eu seja o gostosão, o bambambam, o sabe tudo, o melhor que os outros. Não, definitivamente não. Mas porque eu fui objeto do amor de Deus, do propósito santo de Deus que me chamou. Agora analise o restante do texto, presta atenção. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Veja, eu já discuti muito esse assunto aqui na TV Caminho Livre. Aqueles que Deus de antemão conheceu. Deus conhece a todos. Todo ser humano da face da terra, seja ímpio, seja crente. Deus sabe o nome de cada um, a idade de cada um, o endereço de cada um, o número do CPF de cada um, o número da identidade de cada um, quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um, e se não há nenhum fio de cabelo na cabeça de muitos deles. Deus sabe tudo de todos, independentemente. Mas, porém, contudo, quando Paulo fala aqui em Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, este conhecer de antemão aqui é uma referência a estes que foram chamados segundo o propósito de Deus. É um conhecer amoroso, salvífico, pactual. Deus entrou em relação de pacto, de aliança com esses. E olha só o que ele diz a respeito desses. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Olha, predestinou. O termo grego aqui é proorizo, é a ação de Deus antes do tempo. É a ação afirmativa de Deus, proorizo. Deus predestinou. Não porque ele previu que eles seriam bonzinhos, seriam crentes, seriam ministros do evangelho por conta do seu livre-arbítrio humano. Não, Deus os predestinou para que estes mesmo, que ele conheceu de antemão, fossem conformes à imagem de seu filho. Predestinou para que eles fossem conformes à imagem de seu filho. E não porque eles seriam, Deus previu que eles seriam a imagem de seu filho. Não, a predestinação, neste caso aqui,
É uma ação afirmativa de Deus, ela é unilateral, ela é de Deus, mas com um propósito santo. E qual é o propósito santo? É predestinar para que os seus eleitos, o seu povo, a sua igreja, seja conforme a imagem de Jesus, o nosso Salvador. É para isso que nós somos predestinados. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Ponha isso na sua cabeça. E olha, verso 30. E aos que predestinou, e a esses que ele predestinou, o que ele vai fazer com estes? E aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou. Ele preconhece, entra numa relação salvífica, pactual com esses a quem ele preconhece lá na eternidade. Ele determina, Deus se autodetermina a entrar num pacto, numa aliança salvífica com estes. Ele preconhece, de modo especial. Aí, a esses que ele preconhece, ele faz o quê? Predestina. Esses, eu quero que eles sigam por este caminho. E olha, a esses que ele predestina, olha o verso 30. E aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou. Então, ele predestina esses e os chama. Ele chama porque ele predestinou. Ele não chama porque eles se moveram em direção a Deus por si mesmos, levando em conta o seu livre-arbítrio. Não! Deus os chama porque ele predestinou. E ele predestinou porque ele preconheceu segundo o seu propósito. Não tem nada de humano nisso até agora. E olha o que mais. E aos que chamou, a esses que ele chamou, a esses também justificou. Esta é uma ação também completamente de Deus. Deus justificou. Por que Deus justificou? Porque já estava predeterminado que Jesus viria morrer em prol de sua igreja, em prol do seu povo, em prol dos seus eleitos, dos seus escolhidos, a quem ele preconheceu lá na eternidade. Então é por isso que Deus justificou. Justificou com a justiça de Cristo. Já justificou. E olha que mais. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já glorificou. É óbvio que isto aqui tem um sentido primário com relação ao que Deus fez. Primeiro, através de Cristo. Pela fé, todos nós estamos justificados e glorificados. É óbvio que esta glorificação real acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Mas para Deus, já estamos justificados e glorificados. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe a razão, o porquê de Deus ter colocado essas ações aqui, todas no passado, no tempo passado? Olha aqui. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Predestinou, passado. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, passado, a esses também chamou, passado. E aos que chamou, passado, a esses também justificou, passado. E aos que justificou, passado, a esses também glorificou, passado. Por que Deus está falando no tempo passado, meu irmão? Por quê? Você sabe por quê? Porque há uma coisa que nós não podemos fazer com o passado. Algo impossível de se fazer com o passado. Você sabe o que é? É simples. É alterá-lo. Modificá-lo. Não se pode alterar
passado. Não se pode modificar o passado. Deus fez questão de inspirar o apóstolo Paulo a escrever o que ele escreveu aqui e colocar isso no tempo passado, no aoristo grego. Tudo já foi realizado sob a ótica divina de Deus. Tudo já foi concebido, tudo está claro, determinado, tudo está de acordo com a sua santa vontade. É passado. Ou seja, não há como mais alterar esta realidade descrita aqui por Deus através do apóstolo Paulo. Ela é inalterável, imodificável. Ela não sofrerá nenhum tipo de mudança, já está tudo definido. É como diz o autor de Hebreus: para Deus tudo está claro e patente. Deus não está no passado, não está no presente, nem no futuro. Ah, onde é que Deus está, irmão? Deus está fora do tempo. Lá em Êxodo, quando Moisés perguntou o seguinte: Senhor, o que eu vou dizer para esse povo em seu nome? Quando eles me perguntam: quem foi que mandou você falar isso para nós, Moisés? Aí você dirá, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Isso no português está no presente. Eu sou que sou. Mas no original hebraico, sabe como é que consta isso? Eu serei o que serei. É mais profundo ainda. Por quê? Porque coloca Deus no sempre. Nem no ontem, nem no hoje e nem no amanhã. Coloca Deus no sempre. Deus está fora do tempo. Deus é sempre. Deus. Isso é maravilhoso, né? Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. Vocês acham que eu esgotei o assunto? Claro que não. Nós temos muita coisa para falar. Assim como nós reformados, calvinistas, graças a Deus, eu não sou calvinista 100%, eu não sigo Calvino, eu sou cristão, mas no que diz respeito à salvação, à graça, ao evangelho, à justificação pela fé, eu sou calvinista sim, graças a Deus. Concordo com Calvino, com tudo que ele escreveu sobre evangelho, graça, salvação, justificação pela fé. Predestinação, sim senhor. Mas aí por isso nós somos deterministas, fatalistas? Não. Bom, se não há livre-arbítrio, então o que há? Antes de responder esta pergunta, já que vocês mesmos viram conforme a acepção do termo, da expressão livre-arbítrio, conforme o nosso dicionário AIS que eu mostrei para vocês aqui agora. Coisa de maluco, coisa de gente doida, coisa de gente espirocada. Mateus capítulo 12, é um texto muito simples, muito claro, muito conhecido da palavra de Deus, mas muito profundo em suas implicações, porque, olha, Mateus 12, verso 30, leia comigo Mateus 12, 30, diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que esse texto tem a ver com livre-arbítrio? Alguém pode me perguntar: irmão, você está bêbado? O que esse texto tem a ver com livre-arbítrio? Esse texto não está falando nada de que o livre-arbítrio não existe, não está falando nada a respeito de determinismo, de indeterminismo, nada disso. Jesus está afirmando aqui um princípio. Não existe neutralidade no universo. Se você não está a favor de Cristo, não pense você que está neutro nessa história, não, como muitos pensam que estão. Se você não está a favor de Cristo, você já está contra Ele, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência. Você já está contra Ele. Não há neutralidade. Se você não ajunta com Cristo, você, mesmo que você não reconheça, não tenha consciência disso, você espalha sem Cristo. Não há neutralidade. O que isso tem a ver com livre-arbítrio? É simples.
livre-arbítrio existiria, eu não me canso de repetir isso aqui, livre-arbítrio existiria se nós, seres humanos, pudéssemos dizer o seguinte: estou livre tanto de Deus quanto do diabo. Eu sigo meu próprio caminho. Entenderam? Se não há neutralidade, o meu arbítrio, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado ou a Deus ou ao diabo. Não há neutralidade, não há indiferença nesse aspecto. Não existe isso. O meu arbítrio, ou ele tem que estar vinculado a Deus, ou vinculado ao diabo. Ele nunca estará livre. Nunca será arbítrio livre. Porque, como eu mostrei para vocês aqui, o arbítrio não é livre nem na acepção comum da linguagem. Não viram o que eu mostrei para vocês? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher sem levar em consideração um condicionamento, um motivo, uma causa determinante. Isso é coisa de doido, coisa de maluco, coisa de gente espirocada. Literalmente. Livre-arbítrio só existe para esse tipo de gente, para essa categoria de gente aí. Se você se considerar assim, problema seu. Problema seu. Se você quer continuar assumindo a existência desse famigerado livre-arbítrio, problema seu. Eu estou fazendo a minha parte aqui, elucidando mais uma vez essa questão, sob outros pontos de vista. Então, se não há determinismo fatalista, se a Bíblia não chancela isso, ela também não chancela esse indeterminismo. Com base no quê? No pressuposto do livre-arbítrio. Porque se assim for, é o ser humano que produz, que cria a sua própria realidade, sem a interferência de Deus nesta história. Portanto, como nós já arrazoamos aqui, Deus está impedido de agir por conta desse famigerado livre-arbítrio, não agirá. A nossa realidade é produto, então, de quê? De 4 coisas. Nossa realidade aqui, então, é produto, já que Deus não determina e aliás, Ele não determina e deixa as coisas de modo indeterminado. Então, só há uma saída. A nossa realidade é produto, só pode ser produto do tempo, da matéria, do acaso e do famigerado livre-arbítrio humano. Só isso. Só nos resta isso. E aí, você vai ficar com o quê? Você prefere ficar com o seu livre-arbítrio humano? Com a sua arrogância, com a sua soberba de achar que livre-arbítrio existe e que ele é um bem com o qual Deus te dotou? Uma bênção de Deus para você? É isso mesmo que você acha? Quero ler para encerrar 3 textos que se encontram em Daniel, capítulo 2 primeiro. Vamos lá, Daniel? Capítulo 2, verso 20. Nós vamos ler primeiro 2:20 de Daniel. O texto diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Verso 21. Verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Olha, esse Deus que maravilhoso, muda tempo, muda as estações. Remove reis e estabelece reis. Olha só, quem é que tem esse poder mesmo? Alguém que tem esse poder de estabelecer reis e remover reis. Não é alguém soberano? Não é alguém que tem a autoridade, inclusive, de mudar tempo e estações? Não é? Claro que é. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Os sábios existem muitos sábios. Mas de quem foi que eles receberam sabedoria e inteligência? De quem? Desse mesmo Deus soberano, que estabelece reis e remove reis, que muda tempos e estações.
Ele revela o profundo, verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha só que Deus maravilhoso. Isso aqui não é o retrato de um Deus soberano? É ou não é? Claro que é. Daniel, aí mesmo na frente, Daniel, capítulo 4, verso 17, a partir do meio deste texto, 17, do verso 17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Olha, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Isto aqui não constitui a ação de um Deus que intervém na história humana, e muito mais que isso, um Deus que tem o poder e a autoridade para fazer o que ele faz aqui. Ou seja, ele tem domínio sobre o reino dos homens, ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Isto aqui é uma passagem explícita, escancarada sobre a soberania de Deus. Ele tem o domínio. Ele tem o domínio. E ele confere parte deste domínio que procede dele a quem ele quer. Até o mais humilde. Se for da vontade de Deus, ele coloca aquele mais humilde numa posição privilegiada. Estou me lembrando das eleições brasileiras agora, mas deixa para lá. Nosso assunto aqui é a palavra de Deus. Daniel capítulo 4 ainda, verso 32, já no final do verso 32. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Meu Deus do céu! Isto aqui não nos diz algo a respeito da soberania de Deus. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Lembram-se de Pilatos, questionando Jesus ali, pouco antes de ordenar Cristo à cruz? Pilatos, porque não estava extraindo nenhum tipo de resposta da boca de Jesus, da boca santa de Cristo, prensou Jesus, colocou Jesus contra a parede, dizendo: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para mandar prender você, ou mandar matar e soltar? Aí Jesus lhe diz: olha, você não teria essa autoridade se meu Pai lá do alto não te concedesse essa autoridade. Essa autoridade sua é concedida. Você é apenas um personagem nas mãos de um Deus soberano. Agora eu quero, aproveitando essa observação que eu estou fazendo, esta citação de Pilatos, eu quero dizer uma coisa. Pilatos estava sendo coagido de algum modo? Pilatos foi coagido de algum modo? Ele foi pressionado, é diferente, pressionado pelos religiosos, né? Que por sua vez pressionaram a massa. Mas é como o próprio Pilatos disse: eu tenho autoridade para mandar matar você, ou então para mandar te soltar. Mas aí, como Jesus não procurou defender-se a si mesmo, diante dos argumentos, das objeções de Pilatos, ele decidiu mandar matar. Ele decidiu. Mas Pilatos só exercia autoridade porque Deus, antes de mais nada, concedeu esta autoridade a Pilatos. Deus é soberano ou não é? Deus intervém na história humana ou não intervém? Ou tudo não passa de determinismo, fatalismo? Aí mesmo em Daniel, capítulo 4, no final do verso 34, diz assim: o seu domínio, a respeito de Deus, né, uma referência a Deus, o seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra.
Isso aqui não é verdade, não? Arminianos. Isso aqui não é verdade? Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Isso aqui não é verdade? Deus não é soberano? Ele não faz o que quer com os moradores da terra? Ou isso aqui é um exagero profético? Bom, se não há livre-arbítrio humano, o que há então? A liberdade de agência. A liberdade de cada um agir dentro da sua esfera. É isso que nós estamos dizendo aqui. Foi com isso que Deus nos dotou. Desde a nossa criação lá no Éden. A liberdade de agir. De fazer escolhas. De tomar uma decisão. Mas esta escolha, esta decisão que nós tomarmos, este posicionamento que nós assumirmos, seja ele o que for, relacionado a seja lá o que for, ele está circunscrito à nossa esfera. Por exemplo, quando Adão peca no Éden, todos nós pecamos com Adão. Diante disso, hoje nós somos escravos do diabo. Quando nós nascemos nesse mundo, nascemos como escravos do diabo. E o paradoxo é que, enquanto escravos do diabo, eu tenho a liberdade de agência dentro desta circunscrição que o próprio diabo me delimitou. O diabo é o Deus deste século. Ele tem o domínio sobre parte das pessoas desta terra. E este domínio que o diabo tem é consentido. Quem deu este domínio consentido e provisório e parcial ao diabo? Não foi Deus? É claro, com um propósito santo. Com um propósito santo. Então veja, os ímpios têm liberdade de agência? Tem. O ímpio também tem liberdade de agência, só que ele tem liberdade de agir dentro da sua circunscrição. Ele é escravo do diabo, mas mesmo como escravo do diabo, ele escolhe o carro que ele quer ter, a casa que ele quer ter, a profissão que ele quer ter. Ele escolhe viajar para onde ele quer, ele escolhe a mulher que ele quer, a mulher escolhe o marido que ela quer, mesmo sendo ímpio ou ímpia. Eles fazem escolhas, eles tomam decisões. Liberdade de agência é uma coisa. Livre-arbítrio, aquela coisa de maluco, é outra coisa. Põe isso na sua cabeça, meu irmão. Põe isso na sua cabeça. Olha, estou encerrando. Deus decretou permitir a existência do mal. Por quê? Porque o mal servirá como aquilo que imunizará o ser humano de levantar o mal novamente, depois que Deus restaurar a nossa sorte. O mal, o próprio mal, nos imunizará contra ele. E eu te dou um exemplo bem simples disso. Bem simples. Você é imunizado contra o veneno, os malefícios do veneno da serpente, da cobra, através do quê? O antídoto que te livra das causas perniciosas, de uma picada, de uma serpente venenosa, de uma cobra venenosa. O antídoto é tirado de onde? De onde é extraído o antídoto? Não é do mesmo veneno da cobra? É do mal que nós extraímos a imunidade contra este mesmo mal. É simples dizer isso, sabe por que é simples? Porque, como eu sei que a luz é boa, porque eu já experimentei a escuridão e percebi que as trevas me são negativas, me são ruins, elas me fazem mal. Então, por eu ter experimentado as trevas, é que eu sei que a luz é boa. Por eu ter experimentado a dor de algo que me feriu, que me sangrou,
Por eu ter experimentado a dor física, é que eu hoje dou muito valor ao alívio. Graças a Deus, não sinto dor alguma hoje e agora. Por eu ter experimentado a doença, num dado momento da minha vida, é que hoje eu valorizo a saúde. Eu sei que a saúde é boa, é algo bom, de fato e de verdade. Por eu ter experimentado o mal em seus múltiplos aspectos, é que eu sei que o mal não compensa, que o mal é mal, que me faz mal. E então eu prefiro o bem. É através dos opostos que Deus procura ensinar-nos, de modo inequívoco, que Ele é o bem supremo do universo. No próximo vídeo, eu vou lançar mão da história de José do Egito, para mostrar mais um aspecto deste assunto profundo e complexo que eu estou discutindo com os irmãos aqui. Ok? Que este vídeo possa ter auxiliado você a ampliar um pouquinho mais o seu entendimento a respeito desse Deus maravilhoso que nós temos, a respeito do propósito maravilhoso desse Deus que nós temos, a respeito da vontade santa desse Deus que nós temos. Tem muita coisa ainda a ser dita. Nós vamos continuar, pela graça de Deus, dizendo aqui na TV Caminho Livre para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.